Você já parou para pensar que as 10 pragas do Egito não foram apenas castigo, mas uma revelação do poder de Deus sobre os falsos deuses do Egito? É tão interessante que muitas vezes passamos correndo lendo o texto da Bíblia, a palavra de Deus. Mas quando vamos estudar um pouquinho da história, entendemos que cada uma daquelas pragas que acometeram o Egito estavam relacionadas a uma das divindades que era adorada pelos egípcios. Os egípcios eram um povo extremamente religioso, mas não conheciam o grande eu sou, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso. Tanto que quando Deus chama Moisés e Moisés diz: qual o seu nome? Como eu vou apresentar o Senhor? E Deus diz: eu sou o que sou. Ou seja, não existe outro Deus. Tanto que mais à frente na caminhada, o próprio Deus diz: não existe outro Deus diante de mim. Todos os outros que tentam se colocarem como deuses são falsos, como os que estavam ali no Egito. A primeira praga que acometeu o Egito foi o Nilo. O Nilo, que era adorado como o Deus da vida, agora se transforma em morte, em sangue, em sofrimento. Na sequência, nós vamos observar que a segunda praga, ela foi a das rãs. As rãs também tinham uma divindade que estava relacionado à fertilidade. E mais uma vez, elas foram destruídas. Depois vem os piolhos, e os piolhos nos mostram o quê? Que do pó da terra, o pó da terra, não é Deus também não. O Deus eterno, todo-poderoso, é Ele quem manda no universo. Depois a gente vem com a morte do gado, e tinha o Deus Apis, guarde o nome, Apis, o boi sagrado, e mais uma vez, nada puderam fazer. Na sequência vem as úlceras, as doenças que acometeram os egípcios e os animais, mostrando que Ísis, a deusa da cura, também não pôde e nem podia fazer nada. Na sequência vem a saraivada, a chuva de pedra, aquela coisa que trouxe grande agonia no meio do povo egípcio. E revela que Nut, que era a deusa do céu, não tinha poder perante o grande eu sou. Os gafanhotos vão desmascarar os deuses das colheitas. Os gafanhotos trazem destruição e o Deus da colheita não está ali fazendo nada. As trevas humilham o Deus Sol, Ra. E aí, então, nós observamos que o Egito começa a se sentir sacudido e começa a respeitar o povo de Israel e a Moisés como um grande homem, porque eles estão adorando o único Deus que é capaz de controlar o universo, controlar a saúde, controlar todas as coisas, estão nas mãos do Deus eterno, grande eu sou. E aí, então, a gente chega com a morte dos primogênitos. No Egito, Faraó era tido também como um deus. Atinge diretamente a Faraó, considerado o deus para todas aquelas pessoas. E quando a gente vê a morte do primogênito no Egito, é porque a sequência na sucessão de quem iria reinar era sempre o primogênito. Quando a gente observa tudo isso, cada uma das pragas que ali acometeram o Egito estavam declarando: só o Senhor é Deus, só o grande eu sou é Deus. E por isso, o Egito, então, é sacudido também na sua religiosidade, na sua experiência de fé, na sua intimidade com o Deus eterno. Ao mesmo tempo, quando o povo de Israel está saindo, e eu te convido a ler o capítulo 13 do livro do Êxodo. Agora começamos uma peregrinação pelo deserto, começamos a vivenciar uma experiência grandiosa com o Senhor. A nuvem
durante o dia protegendo do calor, a nuvem de fogo protegendo da escuridão, o Deus eterno trazendo proteção para o seu povo, escolhendo a melhor rota, uma rota em que o povo continuaria crescendo, uma rota em que o povo não desistiria de estar caminhando com o Senhor. É isso. Seguir a Deus, o grande eu sou, significa que estou sendo protegido por Ele. Seguir a Deus, o grande eu sou, significa que preciso estar aberto nessa grande escola da vida para aprender com Ele. Porque quando faltava direção, Deus estava guiando o povo. Quando vinha a escuridão, Deus estava iluminando. Quando havia medo, Deus se fazia presente. Fica o meu convite. O grande eu sou, o Deus eterno, Deus todo-poderoso, quer ser o Senhor da sua vida, protegendo o seu caminho, mas precisamos colocar a nossa vida no altar dele, fazer a vontade dele, buscar ele constantemente. Porque o Deus que fez no Egito é o mesmo Deus que continua fazendo hoje. O Deus que conduziu o povo para Canaã em vitória é o mesmo que tem preparado vitórias para a sua vida. Que Deus abençoe ricamente o seu dia.